Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. Esse aqui é um episódio que tem uma parte 2. A parte 1 está ali na descrição do vídeo com a Daniela Migliari, que foi um episódio maravilhoso que a gente fez a semana passada, e a gente se propôs a fazer 3 partes desse episódio, porque o conteúdo da Daniela é vasto, é profundo, e são várias partes importantes que a gente quer focar aqui. Então hoje a gente vai focar nas constelações familiares, nos livros que ela publicou, especialmente também no livro Divaldo Mensageiro da Paz, que fez parte dos bastidores do filme. Foi como se fosse a gênese do filme baseado neste roteiro, neste livro que a Daniela criou, com fotos que ela vai mostrar para a gente. A gente vai fazer várias conexões com trabalhos que ela já realizou no passado e que ela está realizando, voltado à saúde mental, com crianças, para pais. A gente vai fazer um passeio no universo da Daniela nessa segunda parte aqui. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, você pode pegar daqui que você não vai ter perdido nada do fio da meada. Mas, se você quer descobrir a infância, a criação dela, toda a mediunidade, o lado espírita dela, que a levou para onde a gente vai estar falando hoje, vai lá no primeiro episódio, que foi maravilhoso esse bate-papo ao redor da fogueira. Todos os links que a gente vai estar falando e referências estão aqui na descrição do vídeo para você depois ler. E, sem mais delongas, vamos chamá-la de volta ao redor da fogueira aqui. Dani, bem-vinda de volta. Bem-vinda, me sinto sempre aqui perto de você, porque realmente você tem todo um calor que vem dessa fogueira, então é muito bom estar em sua companhia. Fred, obrigada pelo convite. Obrigado, Dani. Bom, a gente vai começar na publicação do seu primeiro livro, que inclusive está em vias de ser republicado agora em agosto, né? Exatamente, a Candeia está fazendo o relançamento dele agora em agosto. Abraço à Sombra, encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Cadê Quer ele? que eu mostre? Tá aqui. Sim, por favor, olha lá. Que lindo. Muitas pessoas já me falaram bem do seu livro, inclusive a nossa amiga em comum, Luciana Pinheiro, que acompanhou o primeiro episódio. Ela falou, gente, que maravilha vocês dois juntos, que bom, vocês têm tudo a ver um com o outro. Então eu falei, é isso aí, Lu. Beijo pra Lu. Beijo, Lu. Dani, conta pra gente a gênese que levou você a chegar na gestação e dar à luz a esse livro em 2018. Fred, esse livro acho que acredito que ele é a grande obra da minha vida do ponto de vista literário, né? Porque todos os outros que vieram após, inclusive as constelações, inclusive né, tudo que eu vivi, assim, veio em função dessa necessidade de entrar em contato com esses aspectos do meu ser que eu não conseguia compreender, né? Aquilo que me envergonhava sobre o meu comportamento, estouros de raiva, a própria eclosão da mediunidade trouxe todas aquelas dores, né, aqueles conteúdos que estavam ali rejeitados dentro de mim e que eu não conseguia lidar, né, a sensação às vezes as defesas psíquicas infantis que vinham à tona e que me causavam embaraço. Então eu tinha ali todo o estudo no Espiritismo do Evangelho, todo o estudo ali daquilo que é virtude humana, e por outro lado, no dia a dia, buscando aplicar isso daqui para cá, havia ali uma sequência, né, de dores e de situações delicadas que no dia a dia, sob pressão, quando você está vivendo na vida 2, aquilo que você sente, as suas inseguranças, depois vem a maternidade, depois vem a questão também profissional. Lógico que isso tudo vai mexendo com o nosso ego, e diversas defesas psíquicas que você criou na sua infância, claro, nessa vida, né? Mas que também vêm de pressões ancestrais e pressões também do nosso sistema familiar, pressões do inconsciente coletivo, da cultura, como a gente está exposto e como a gente conhece, né? Então, quando eu observava isso ali pelos meus 28 anos em diante, foi de 2008 para cá, eu tinha 28, 30 anos, por aí. Eu ficava, gente, mas o que é isso? Né? O que são essas questões em mim? Então, eu escrevia para poder dialogar com essas partes de mim que me envergonhavam, que eu falava, bom, se está aí, isso tem algum propósito, isso tem alguma função. E conversando com Deus e com todas essas buscas, né, do Evangelho e da
e dessa sinceridade, desse engajamento nesse contato comigo mesma, foram surgindo textos maravilhosos que, conforme eu ia burilando no meu dia a dia de mulher, profissional, esposa e mãe, e que aquela florzinha, né, ia se abrindo devagarzinho, várias pétalas, e eu falava, então é isso que essa sombra estava escondendo. Então, invariavelmente, toda vez que eu atravessava essa sombra, eu encontrava a minha infância espiritual, né? E quando eu falo infância espiritual, é esse termo muito complexo que abarca o ser com todos os seus conteúdos inconscientes dessa vida, quiçá de outras, e do sistema e do inconsciente coletivo, né? E depois, estudando a codificação espírita, eu fui encontrando, assim, dezenas de referências no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre criança espiritual, infância espiritual. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu estudava lá e eu vivia aqui, e eu escrevia, recebia, realmente, eu sentia esse amparo, não foi nada mediúnico, do ponto de vista que a gente percebe tão nitidamente. Tem um ou outro texto nesse livro que eu percebi que havia, sim, ali uma condução intuitiva do que eu estava fazendo, né? Mas foi algo realmente muito autoral, muito artístico, e que vem já daquela menininha lá de trás, que amava escrever, que tinha dezenas de diários e que aprendeu a canalizar esse diálogo interior muito profundo com o meu próprio ser. Então vem tudo dessa conexão comigo, né, e com Deus em mim. Era um diálogo aí entre as pessoas, algumas pessoas chamam, né, de eu superior e o meu eu inferior, mas eu vejo que, na verdade, isso é tão, né, eu sinto que está tudo a serviço, junto, e trazendo esse diálogo. Então, eu tinha esses textos escritos, dezenas deles, de 2008 até 2015, eu escrevia em silêncio para mim mesma. E em 2012, eu fiquei muito amiga do Rossandro Klinger por conta de textos, de entrevistas que eu fiz com ele, e eu fazia para o portal Reação, e a gente foi fazer uma entrevista juntos na Biblioteca de Obras Raras da FEB. A gente se reencontrou lá dentro, fomos apresentados um para o outro. Eu falo reencontro porque realmente é um amigo de alma, assim, uma amizade muito antiga mesmo, né? E aí, dali em diante, a gente realmente ficou muito próximo. Ele também conheceu o Máximo, conhecia a Janine, e os dois se entendem muito bem. Então, sempre que o Rossandro vinha palestrar em Brasília, ele ficava hospedado conosco, né? Os nossos filhos também muito ligados a ele. E a gente realmente desenvolveu uma amizade muito grande. Em 2017, ele ficou super famoso, a gente já era amigo há 5 anos, e essa amizade se manteve. Eu lembro que na época ele falava, Mana, não me deixa me perder, fica junto comigo. E ele realmente é uma pessoa que nunca se perdeu, e ele mantém o seu foco no que realmente é essencial, na família dele, no casamento dele, em Deus, né, nos amigos. A qualquer momento a gente tem realmente essa conexão, que eu preciso dele, ele está para mim e eu estou para ele. Então, realmente é uma amizade muito bonita. E aí, num desses momentos, num desses diálogos, teve um dia que a gente estava conversando, ele estava me questionando sobre algumas coisas, me pedindo opinião, acho que ele estava passando por um processo delicado, e eu falei para ele, Rossandro, eu fiz um processo terapêutico incrível, com fogo, né, que eu tinha que escrever cartas para pessoas com quem eu tinha as minhas contas abertas, digamos assim, situações delicadas de vida, e que eu deveria colocar tudo que eu tinha sofrido em relação a essa pessoa, e depois colocar também tudo que eu aprendi em função dessa experiência difícil, né? E aí, nessa história, eu escrevi 4 cartas para pessoas, e eu tinha que ler essas cartas em voz alta, escrevi a primeira, li em voz alta e queimava a carta, né? E não mandava para a pessoa, eu lia para mim mesma. Sim. Tinha que queimar e soltar isso, né? Esperaria aí 3 dias para poder aquele conteúdo da primeira carta baixar, e aí eu poderia escrever a segunda carta. Foi um processo terapêutico que eu fiz. Quando eu escrevi essas 4 cartas, eu fiquei com vontade de escrever uma quinta, que foi para mim mesma. E aí eu comecei a escrever, querida Daniela, né? E fui escrevendo, que é uma carta que abre o meu YouTube também, e está aqui no meu livro também, no primeiro capítulo, que se chama Carta de Amor ao que eu sou. Porque quando eu escrevi essa carta, que eu fui ler, eu falei, eu não vou queimar isso aqui eu vou jogar ela
no fogo da vida, né? Eu vou colocar ela Lindo. na fogueira pública e se for para queimar, que queime em público. Boa. E aí, quando eu mandei para ele esse texto, nesse dia que a gente estava conversando, ele falou: o que é isso? Eu falei: uma carta que eu escrevi para mim e tal. Ele: mas você tem outros textos? Eu falei: eu tenho mais de 100 textos escritos. Não, me manda mais 2. Aí eu mandei mais 2 e ele falou: Dani, pelo amor de Deus, você tem que abrir uma página, você tem que abrir uma página. Eu falei: Rossandro, não dá, sabe? Eu falo com Uma página que ele falou na época, tipo um website? Um blog? Facebook. Ah, tá, uma página no Facebook, sim. Na época só tinha Facebook, Instagram era só foto, não tinha nada ainda. E aí eu falei: Rossandro, não, eu falo de sombra, eu boto tudo meu para fora e tal. Ele falou: mas Dani, todo mundo tem sombra, Dani, isso aqui é uma preciosidade. E ele passou 6 meses me alugando, sabe? Ele falava: você tem que fazer, você tem que botar. E eu falava: Rossandro, mas e os meus clientes na minha agência? Eu trabalho com imprensa, eu trabalho com jornalismo, eu trabalho com grandes empresas. Não, 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 não. Até que eu esqueci de um grande detalhe. Quando eu mandei essa carta para ele, ele ficou tão empolgado com essa carta, que ele tem um TDAH muito agressivo, né? Ele fala disso abertamente nas palestras. Ele falou: Mana, grava para mim, eu não dou conta de ouvir isso não. E tal. Eu falei: tá bom. Aí eu gravei com a minha Você voz gravou a carta em áudio. em áudio e mandei Legal. para ele. Aí, quando ele ouviu, ele ficou tão empolgado que ele passou para a lista de transmissão dele inteira. Ele passou por umas 30, 40 pessoas. E daqui a pouco começou a chegar no meu celular as respostas das pessoas. E eu falei: o que é isso, moção? Aí ele falou: eu mandei para as pessoas estão me respondendo. Eu falei: como é que é? Não tem nada mais íntimo do que essa carta. Eu mostrei para você. Você tá doido? Que vergonha! Eu não acredito que você fez isso. E começa com o meu nome, todo mundo vai saber que sou eu. Enfim, fiquei louca. Aí ele começou a mandar os retornos e eu fiquei muito impressionada com os retornos, assim, de tipo: nossa, que potência, que força, isso fala comigo, parece que sou eu. E assim, mais de 10 retornos falam: nossa, isso parece que sou eu, o que é isso? E aí eu fiquei meio assim. Depois de 6 meses, ele me convenceu e eu abri a página no Facebook e aí eu coloquei o Migliari, porque eu passei 12 anos casada com o Máximo sem o sobrenome dele, né? Então, vivendo essa integração do feminino e com o masculino no meu casamento com ele, eu cheguei à conclusão, depois da gente ter todos esses filhos e todo mundo chamando Migliari, eu falei: quer saber, eu quero colocar meu outro pé para dentro dessa relação. Eu senti que eu tinha sempre um pé para fora, dentro daquela defesa infantil de tipo: eu não posso depender de ninguém, não quero depender de ninguém, não quero botar o sobrenome de ninguém, enfim. E aí eu falei: vou fazer isso. Paguei um advogado, entrei com processo no juiz, botei o Migliari em todos os meus documentos e fui aos pouquinhos fazendo essa transição e celebrando cada documento novo, ao invés de olhar: mas que trabalheira mudar meu sobrenome. Exato. Ressignificar na experiência. Cada um era celebrado, sabe? E ele ficou super feliz, segurou ali, com tudo que a gente tem vivido juntos, né? Então foi muito importante para mim. Então, quando eu fui criar essa página, eu botei Daniela Migliari, escritora. Por quê? Com isso, vinham esses textos que vieram dessa dor, de eu precisar crescer como mulher, crescer como profissional e crescer como mãe, né? E também veio do meu casamento, desse crescimento como esposa que veio a mãe, né? Então veio tudo isso nesse caminho. Então, quando eu ia assinar o Guima, que era o meu nome de jornalista, meu nome artístico na imprensa, aqui em Brasília todo mundo me conhece pela minha empresa, DG, Daniela Guima, e BB, que é Bernardo Brandão, meu sócio, mas eu falei: não sou eu, é o Migliari, é um novo caminho, é eu nesse núcleo novo. Então, eu abri a página Daniela Migliari no Facebook, assim, meio sem graça, falando da minha sombra, e em um mês tinham 3.000 pessoas, no final de um ano tinham 60 mil, e todo mundo dando o mesmo retorno: isso sou eu, isso sou eu, isso sou eu. E então foi uma coisa que eu, até hoje, Fred, eu fico pensando como que foi isso, porque era naquela época que o Facebook era completamente aberto, não tinha algoritmo, então, porteira aberta, o conteúdo voou.
Quando eu fiz... Eu estou refletindo nessa tua trajetória, Dani, isso só mostra a importância do recolhimento, da contemplação, da introspecção, da gente designar momentos sagrados na nossa rotina para realmente silenciar tudo lá fora e mergulhar, para daí criar, seja poemas, escrita, música, dança, whatever, o que vier do nosso ser, porque isso fala tão fundo da essência, que tem tanta ressonância com as pessoas lá fora, e é como você oferecer isso para o mundo, uma espécie de filho, né? Você oferecer isso a serviço do mundo. Então, eu estou muito animado de ler o seu livro. Que bom. Foram textos de diálogos comigo, exatamente o que você está falando, de se retirar e de se colocar ali em contato com você mesmo, né? Isso eu tenho vivido muito ultimamente com o processo da meditação dentro do Cosmic Power, com a Sophie Hellinger, que é um caminho que ela criou também de respirações conscientes, meditação. Agora, a gente pode viver esse encontro com a gente mesmo de N maneiras, né? Sim. E comigo sempre foi pela escrita, né? Isso vem transicionando nos últimos tempos para fala, para as palestras e agora para esses trabalhos que eu faço em eventos, com meditação e com esse mergulho interior. Mas o livro Abraço à Sombra cresceu demais e ele seguiu o seu próprio caminho, né? Ele tem uma estrutura de capítulos que você depois planejou, ou tem alguma estrutura assim que você queira divulgar? Eu passei 10 anos escrevendo esses textos e eles são bem autorais e muito íntimos, né? Só que depois, quando eu comecei a fazer a constelação familiar e a formação em 2016, eu já tinha terminado de escrever em 2015. Eu passei por um processo de me constelar com a minha família de origem, de realmente entender muitas coisas do meu caminho. Então, uma curiosidade sobre esse livro, eu escrevia todo ele, às vezes, no nós, né? Quando nós sentimos medo, quando nós desenvolvemos uma defesa psíquica tal, eu me escondia na multidão. Então, quando eu escrevi, depois que eu fui realmente publicar o texto em 2018, eu já estava há 2 anos na formação de constelação, e eu passei ele todo para a primeira pessoa. Quando Legal. eu me sinto assim, quando eu faço tal coisa, então ele ganha uma outra força com as constelações. E ele tem aqui um caminho, que é o caminho também do meu curso online, né? Que é o Abraço à Sombra, eu na relação comigo, eu na relação com o outro, a compreensão da infância espiritual. Aí eu falo também sobre o respeito ao tempo evolutivo meu e do outro. Eu falo também no capítulo 4 sobre a convivência com os pais, na vida 2 e com os filhos. Falo também de ordem e pertencimento, neutralidade, desidentificação e confiança no amor que me habita, que é essa confiança na conexão em Deus, né? Então são esses 7 capítulos, tem um 8º que é uma conclusão, e é um livro, assim, que tem trazido muito, muito amor, né? Na relação da gente com a gente mesmo, porque nós somos acostumados a, historicamente, se maltratar muito, se julgar muito, se culpar muito, e, na verdade, nós precisamos estar do nosso lado, nesse contato interior, para ver que o que está ali, que parece sombra, que parece errado, né, e que realmente, às vezes, se manifesta de uma forma que não é benéfica para mim, na verdade, é uma dor, um sintoma, que está clamando por um tempo de escuta, de acolhimento, de conexão, de conversa, para que possa sair daquela ferida do trauma e florescer numa luz de entendimento, né? Perfeito, Dani. E para vocês que estão assistindo, pessoal, acompanhe o YouTube da Daniela Migliari. É Daniela Migliari no YouTube. Se inscrevam lá, porque ela tem muitas playlists com vários cursos, temas, palestras, inclusive uma playlist do livro Abraço à Sombra, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual, que é como se fosse um acompanhamento do livro dela. Então, para quem tem TDAH, como o Rossandro, como eu, que às vezes não consegue tempo de ler fisicamente, pelo menos escute, vá ouvindo e consumindo de outras formas, né? O livro ele tem audiobook também, e ele está no meu site, danielamigliari.com. Tá aqui tudo na descrição. Você falou uma coisa muito importante, Dani, que eu sempre escuto, isso talvez é a minha influência
de ser americano também, há 30 anos nos Estados Unidos, que é a questão do individualismo versus a coisa mais coletiva da cultura brasileira, de falar a gente, nós versus eu. Eu acho que muitas vezes, como você disse, a gente se esconde por medo de reivindicar aquele meu espaço de poder e me responsabilizar por aquilo que eu falo, penso, sinto e faço, né? E quando você embarca nas constelações, você parece que refaz os textos a partir da primeira pessoa, como você falou, que é como se fosse fortalecendo ainda mais o seu indivíduo, né? Na sua individuação. É principalmente encontrar a própria voz, Fred, é você encontrar a sua própria expressão, que tem sido o tema da minha vida, porque eu acabei indo para essa área de comunicação como um todo, não só na minha vida profissional inicial, que foi no jornalismo, mas depois comunicando autoconhecimento e essa relação comigo mesmo, né? Então, a necessidade, por exemplo, de elaborar esses processos e comunicar para o mundo é ter essa busca por essa voz, né? Esse lugar no mundo. E é aquilo, Deus, a cocriação, ele fala, a princípio era o verbo, né? E depois do verbo se fez a criação. Então a gente precisa ter muita atenção àquilo que a gente sente, àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente comunica, porque o que a gente fala é profetizado, isso se torna uma energia em movimento, que se transformam em atitudes, que se transformam em hábitos e que se transformam no nosso caráter, né? Então, esse cuidado com esse trechinho da comunicação, que é o que eu sinto que essa encarnação tem trazido para mim, e apropriar-se dessa fala, e desse lugar de fala, e dessa voz interior, vivendo essa conexão profunda e verdadeira com a minha luz e sombra, né? É algo que traz esse todo, né? E conforme a gente vai conseguindo viver isso, eu fui tomando coragem, né? Depois, o Rossandro novamente me instigou a transformar os textos em vídeos. O primeiro vídeo, que foi chamado A Infância Espiritual, quando eu lancei ele no YouTube, foram 2 milhões de views. Foi um negócio assim, na época também não tinha esse teto, né? Então era porteira aberta. O segundo, eu também ainda não aparecia, porque eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha medo, como você falou, porque é um conteúdo forte para você colocar, né? Que aí ele foi um encontro com a sombra, uma coisa assim. E o terceiro em diante, que se chamou O Prazer de Mudar, eu lembro que o Rossandro, nesse segundo, ele falou, tá bom, Dani, tão lindos esses vídeos, super assistidos, mas parece o Lombardi, né? Que ninguém vê quem é. Cara, ele realmente... Ele foi um grande propulsor, hein? Nossa, ele me chamava de... Como é que é? Quando você tem... o obsessor. Ele falou assim, eu sou personal obsessor. Personal obsessor, excelente. É. Você, inclusive, falou para mim, quando a gente estava conversando sobre a elaboração desses 3 episódios, do preço que você pagou e que paga de ser vista, de permitir-se ser vista nos espaços diferentes que você decidiu abrir-se para o mundo, e que é um movimento de coragem, um movimento que da sua voz, que você falou, do seu lugar de poder de fala. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é algo que hoje em dia todos podemos ter, dar a nossa voz para o mundo através da internet, e como que a gente lida com isso sem deixar que o medo, que a sombra nos intimide, nos sufoque, né, nos pode, entre aspas. Veja só, enquanto você fazia essa pergunta, me veio a imagem dessa fogueira que está queimando aqui, né, entre nós dois. Quantas pessoas morreram pelo que falaram e queimaram na fogueira também? Então, são simplesmente 2 faces de uma mesma moeda, né? Então, a sombra está lá para nos proteger daquilo que a gente não conseguiu elaborar, de dores e processos difíceis que o nosso inconsciente gentilmente joga ali dentro de um baúzinho para que a gente tenha tempo de poder emergir e abrir aos pouquinhos aquilo que vem chegando à superfície, porque o meu consciente fala, não, agora está na hora de eu lidar com isso, né? Eu preciso lidar com isso. Então, essa consciência mais ampla que está em mim vai trazendo esses conteúdos para que a gente possa olhar. Então, tudo aquilo que eu condeno em mim, na verdade, é uma defesa psíquica da minha infância espiritual, que está ali por uma boa razão, que afinal de contas queimou ali, né? Não estou dizendo que eu tive essa experiência ou não, mas historicamente isso tudo nos atravessa. O medo de falar, e
olha, tem pesquisas que mostram que pessoas morrem de medo de cair de avião e que o segundo maior medo é de falar em público. Public speaking. Então é difícil mesmo, porque você vai ser exposto à fogueira das opiniões públicas, entende? Então, quando o Rossano foi trabalhando isso comigo, e depois virou os vídeos, depois no terceiro vídeo que se chama O Prazer de Mudar, eu tô tensa, mas eu tô lá, né? E aí no 25º vídeo, eu já estava solta. Porque eu encontrei a minha voz. Eu fui, ao longo da pandemia, fiz lives com o Rossano, a gente tem mais de 20 lives juntos. E com várias outras pessoas, com o Andrei, com vários colegas consteladores, com a Sophie Hellinger, já fiz várias também. Que às vezes, com o Rossano já teve uma vez de ter 5.000, 6.000 pessoas assistindo a gente na época da pandemia, que estava todo mundo na telinha. Então, você realmente se coloca a serviço, e eu conto isso num dos vídeos, que é a história do burrico, né? Que ele tinha um homem que palestrava lindamente e tal, então ele fazia várias palestras para várias pessoas em grupos menores, e quando ele foi convidado para fazer uma palestra para 4, 5 mil pessoas, ele deu um branco, ele não conseguia falar nada, não conseguia articular lé com cré, ele ficou super mal e buscou um amigo dele que seria super experiente em palestras, e ele falou assim, poxa, mas o que aconteceu ali? O que houve ali? Né? E aí esse amigo falou para ele, olha, fecha os olhos e imagina que você está ali naquele dia do Domingo de Ramos, e que você está assistindo, né? Todas aquelas pessoas estão ali com seus ramos, aquela multidão, né? E de repente você vê, né? Você se vê entrando e todo mundo te ovacionando e fazendo, olha ali, ele está chegando. Você é ele, o burrico, né? Então, é uma história linda para dizer que a gente está lindamente a serviço dessa força maior, desse amor maior, né, e de uma forma absolutamente digna, né, e bonita, sim, e que nos faz resplandecer também nessa visão do serviço, entende? Então, o resto, o extraordinário, o que o outro vai pensar de você ou não, vai se encarregar de si mesmo. Entende? Quando você foca no que você tem que fazer, você se desidentifica desse processo, né, de ser julgado porque você falou errado, porque você não conjugou o verbo certo, ou porque você é bom demais e todo mundo quer te ouvir. Então você não fica nem lá nem cá, entendeu? Exato. Aí a gente criou essa hashtag também, eu e o Rossano, que se chama hashtag Foca no Burrico. Foca no Burrico, exato, adorei. É o que eu aprendi com o Andrei. Eu sou só um ser humano comum e imperfeito, e imperfeito. E essa fala comum e imperfeito funciona como um mantra para me colocar num lugar de comunhão com todos ao meu redor. Então eu quase que eu dissolvo sem perder a minha identidade no coletivo. Isso me traz uma paz interior, porque o que eu sinto é o que todo mundo sente, então tá tudo certo. E a gente imperfeito. Exatamente, essa frase também do Andrei, eu adotei 100%, a gente vive se brifando, né, nós três, assim, a gente está sempre numa comunhão muito bonita, então eu sou simplesmente um ser humano, simples, comum, imperfeito e a caminho, né, então esse livro nasceu depois dos vídeos, Rossano também pegou no meu pé até não poder mais para ele sair em inglês, e aí eu paguei uma tradutora, e essa tradução está no meu site também, para o seu público americano que quiser acessar, chama Embracing the Shadow, e tem lá o link para poder adquirir só em e-book, ele não está impresso em papel. O público americano vai saber disso em primeira mão, porque a gente tem aqui o nosso plano de fazer uma live in English, e a gente vai falar sobre o seu livro in English para o nosso público americano. Então, eu tenho que focar no burrico. Eu tenho que focar no burrico para conseguir dar essa entrevista em inglês para você. Com certeza vai ser um sucesso. Dani, eu queria pular na cronologia um momento que no ano seguinte você publica o livro Divaldo, Mensageiro da Paz, mas eu queria seguir no fio da constelação por enquanto. A gente vai falar dessa história do Divaldo, Mensageiro da Paz, no final desse episódio, mas eu queria ir para a experiência com Sam Storch, o juiz de direito sistêmico, e como é que foi esse encontro com ele e a gestação e dar à luz a este filho, a origem do direito sistêmico, que inclusive a gente entrevistou o Sam aqui no canal o mês retrasado,
e foi fantástica a conversa com ele, e vamos agora ver como é que foi essa gênese do livro que você fez com ele. Numa das idas para a Alemanha, que eu fui acho que umas 5 vezes, a Bert ainda estava viva, eu tive a bênção de poder conviver com Bert Hellinger em 6 eventos de 2, 3 dias cada, e até mais, né? Na Alemanha os eventos chegavam a uma semana, então foi realmente um período maravilhoso da minha vida, né? Então, numa dessas idas para a Alemanha, fiquei muito amiga também do Sami, e o Sami um dia falou para mim, pô, Dani, você é escritora e tal, como é que é isso para você, essa expressão, soltar, entregar essa voz para o mundo? Eu falei, pois é, isso é uma lida para todos nós, vamos conversando. E ele falou que tinha uma certa necessidade de colocar isso, mas que essa permissão interna ainda não estava fluindo. E ele falou, cara, vamos nessa, você me ajuda, você vem comigo? Eu falei, vou, mas deixa eu te falar como é que eu quero fazer esse livro, porque se for para ser assim, a gente tem que fazer um ping-pong, um bate-papo entre amigos. Aí ele topa, eu perguntei para ele, você topa? Ele falou, topo, na hora. Então eu fui para a casa dele, passei 4 dias hospedada lá na Bahia, em Itabuna, né? Com a família dele, a esposa dele, os filhos dele, a gente gravou essas conversas. E depois, outros 2 dias em São Paulo também, gravamos mais 2 dias, e metade dessas conversas viraram esse livro. Tem uma outra metade que, quem sabe, ainda vai virar o volume 2 do Direito Sistêmico em Águas Profundas, né? Então, realmente, é um bate-papo entre amigos. Não sei se você já leu, ele é muito gostoso. Não tive a chance de ler ainda. O que eu sei é que, com todos os meus amigos consteladores que não são brasileiros, mas que são de outras partes do mundo e que falam inglês, quando a gente menciona essa noção, esse conceito de constelações sistêmicas familiares aplicadas nos tribunais, na corte, em disputas legais, os olhos das pessoas enchem, brilham, elas ficam impressionadas e elas ficam admiradas de como isso no Brasil expandiu, cresce e ajuda tantas pessoas a chegarem em resoluções amigáveis, em acelerar os processos, né, através dessa intervenção. E o quanto isso é necessário no mundo inteiro, especialmente fora do Brasil, fazendo uma rápida comparação no ambiente litigioso que é a sociedade norte-americana, porque a lei funciona tão bem lá e é tão lucrativo que as pessoas usam da lei, às vezes de maneira muito frívola. E aí, se o direito sistêmico é implantado lá como um paradigma, eu tenho certeza que vai transformar o coração de muitas pessoas. Então, eu tenho também uma vontade desse livro ver a luz do dia em inglês, quem sabe. Quem sabe? Ele acabou de sair em espanhol, acabou de sair na Espanha, então acho que a gente pode fazer essa ponte também, porque realmente é uma mensagem bem, bem impactante. Agora, como sempre, né? Precisa ter o treino adequado, precisa ter a formação adequada em constelação familiar, porque senão isso pode ser usado de uma forma não benéfica para a sociedade, para as pessoas. A constelação familiar é algo que exige um processo de maturação e de humildade e de recolhimento, que se alguém sai trabalhando com essa visão, né, com essas posturas de forma leviana, né, e sem o devido treinamento, sem essa devida manutenção desse lugar interior de retirar-se, né, isso pode virar um grande problema também, né? Então, assim, isso tudo tem sido um conflito importante que está acontecendo para poder também trabalhar, né, numa capacitação dos profissionais, também num processo de entender melhor como essa profissão vai ser estruturada, por exemplo, num projeto de lei, para que tenha umas horas mínimas de formação, para que isso possa ser trazido para o uso da sociedade de forma segura e benéfica para todos, né? Perfeito. Gente, mais um livro que vale a pena a gente mergulhar. Bom, agora vamos voltar um ano e falar do livro do Divaldo. Vamos. O Mensageiro da Paz, livro dos bastidores deste filme que, se Deus quiser, vai ver a luz do dia no YouTube
em janeiro de 2025, de acordo com as informações que eu consegui extrair da Disney. O filme, ele já está no YouTube e também acho que no Google. Ele já está lá, não sei, porque ele é... Para o território brasileiro, ele é disponibilizado, mas fora do Brasil, você não consegue achar com as legendas em inglês e espanhol. E essa tem sido a minha saga há muitos meses de tentar descobrir quando que isso vai ser disponibilizado nesses dois idiomas. Né? Uhum, uhum. Bom, isso aqui foi o pessoal da Intelitera, né, que fez contato comigo, e eles me perguntaram se eu poderia fazer o livro dos bastidores do filme. E aí eles me contactaram, foi também um trabalho voluntário meu, mas eles me apoiaram em todo esse processo de me levar, me convidaram mesmo, né? Pagaram passagem, toda a estrutura para eu poder passar ali 2 meses acompanhando as filmagens, e passei também 10 dias em Salvador, estive na Mansão do Caminho com o Divaldo, foi quando eu tive aquela conversa que eu te falei, né? Que ele depois foi para Kiev. Depois a gente entra nisso, mas quando a gente fez, né, todas essas filmagens aqui dessas cenas em Salvador, algumas também em São Paulo, né, para poder simular a Feira de Santana, enfim, eu fui acompanhando e entrevistando os artistas conforme a gente ia vivendo as filmagens. E nesse período eu fui percebendo que as pessoas lá no fundo dos seus processos, cada um desses artistas tinha alguma conexão com alguma cura espiritual profunda sendo vivida ali com o papel que ele interpretava, né? Então, por exemplo, o artista que interpretou o padre, ele tinha tido vários padres na família, o pai dele tinha sido padre, enfim, a pessoa que interpretou a irmã do Divaldo tinha passado também por um processo de considerar também o autoextermínio e que ela estava se curando, fazendo aquele papel. Então, a gente foi vendo, assim, né, essa conexão e cada um de nós foi sendo tratado. Eu mesma também me senti profundamente tratada nesse processo, né? Foi realmente muito, muito profundo. Senti uma aproximação durante esses 2 anos, mediunicamente, de Joana de Ângeles. Antes mesmo do roteiro final que o Clóvis Mello fez, havia tido um roteiro anterior que quando eu recebi essa intuição para escrever o prefácio, ele tinha o mesmo título do roteiro, quando ele chegou para mim 1 semana depois. Ali eu percebi, eu estou na sintonia e está tudo bem, eu estou bem guardada, né? Fantástico. Logo em seguida, houve uma reviravolta, esse primeiro roteiro se modificou para um segundo roteiro com o Clóvis, e o filme virou o que virou, e também tive a chance de ficar muito amiga do Clóvis nesse processo, né? E Divaldo nem se fala, né? Com certeza. Eu tive a chance de conversar com o Clóvis, na época a gente estava querendo fazer uma série de conversas ao redor da fogueira com ele, com os atores, só que a gente acabou não fazendo justamente porque a gente não tinha uma data de estreia em que o Divaldo estaria disponível fora do Brasil. Mas no processo ele contou que quando ele chegou para conversar com o Divaldo sobre a ideia desse filme, e o Divaldo, antes de autorizá-lo e ceder para ele esses direitos, pediu para ele ir até Assisi, na Itália. Foi. E aí ele foi, e aí ele voltou cheio de ideias, e aí ele tem o hábito de escrever à noite os roteiros, né? E ele conta que depois de um dia cansativo, a 1000 por hora e tal, ele tomava a taça de vinho dele ali para escrever, e aí ele começou a perceber que quando ele começava a escrever, as ideias fluíam, era como se fosse assim, uma condução intuitiva, quase que uma psicografia. Era maravilhoso, era fértil, estava progredindo. Só que quando ele tomava uma gota de vinho, cessava essa inspiração. Aí ele entendeu, aí colocou o vinho de lado até ele concluir o roteiro. Interessante. Foi. Isso está no livro também, ele conta. Então, assim, foram histórias realmente muito incríveis. E aí, nesse processo, almoçando lá um dia com o Divaldo, que eu passei bastante tempo na Mansão do Caminho, também depois que o filme ficou pronto, a Disney me contratou para voltar e ficar mais 2 semanas fazendo ali, não, dessa vez foi mais 1 semana, em que eu fiquei de novo na Mansão do Caminho fazendo vídeos com o Divaldo para fazer a promoção do filme nas redes sociais, enfim. Então, foram processos, assim, realmente muito ricos que a vida me oportunizou com essa
com essa oportunidade. E aí, num desses almoços com o Divaldo, ele falou, Daniela, mas você está trabalhando com constelação? Me conta de você. Eu contei do livro, do Abraço à Sombra. Ele até falou para mim, olha, isso aqui é importante, viu? Aí ele apontou assim, ele falou, infância espiritual, isso aqui, o foco é isso. Joana gosta disso, né? Ele realmente muito amoroso. E quando eu falei para ele que eu estava trabalhando com constelação familiar, ele falou, nossa, mas eu tive uma experiência maravilhosa em Kiev, e eu estava lá passeando, eu fiquei sabendo que ia ter o evento do Bert, da Sophie Hellinger lá, e eu fui, passei o final de semana todo assistindo, e fui mesmo assim na minha, não me apresentei nem nada, e realmente foi uma experiência incrível. E depois que ele voltou de lá, ele fez um seminário, né, de 2 horas e meia, eu acho, que está na internet, em que Divaldo Franco faz um seminário sobre a constelação familiar, e que ele tinha um sonho de trazer para o Bert essa compreensão da quarta lei do amor. Além da lei de pertencimento, hierarquia e equilíbrio, ele queria apresentar para o Bert a lei da reencarnação. E ele tentou várias vezes, né, levar isso para o Bert, mas ele não tinha resposta pelos e-mails e tal. E depois, muitos anos agora, recentemente desse ano, eu fui junto com a Sophie para Salvador para fazer um workshop, né, dela de constelação familiar e também de Cosmic Power, que eu estou trabalhando atualmente também como professora nessa área, multiplicadora, na verdade, né, que na verdade ali o professor é outro, né, a própria conexão de cada um ensinando para si mesmo. Mas a Sophie, ela estava indo para Salvador e eu pensei, gente, tem 6 anos que eu tive aquela conversa com o Divaldo. Bert ainda estava vivo, deve ter sido ali em 2018, essa conversa com o Divaldo. Bert desencarnou em 2019, veio pandemia em 2020, Sophie ficou 4 anos sem vir ao Brasil, voltou a vir, será que, o Divaldo está com 97 anos? Mas eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. E aí, assim que eu mandei a mensagem, quem respondeu foi uma assistente dele, muito querida, e ela falou, Dani, o Divaldo estava passando 2 semanas nos Estados Unidos, num roadshow, estava, né, numa viagem de palestras, e ele está super cansado, acho que vai ser difícil, mas vamos ver. Aí, assim que ela falou com ele, ele falou, não, eu quero, traz, mas pede para a Sophie vir aqui, né? E aí eu falei isso. Do caminho. O que você acha de ir lá conhecer, né, o Divaldo? Ela falou, eu acho ótima ideia. E chegando lá, foi aquela surpresa, a princípio a conversa era privada entre os dois, mas quando ela chegou lá, eles se entenderam ali numa conversa, ele falou, Sophie, você me daria a honra de falar algumas palavras na abertura da palestra hoje? Aí ela até ficou surpresa, assim, ela falou, tá bom, então... E foi aquela coisa linda que foi, enfim. Que está no YouTube. Esse momento é histórico, esse momento, e porque é muito bonito você poder ter levado a Sophie Hellinger para o seio da obra de vida do Divaldo, que é a Mansão do Caminho, que é uma cidade dentro de uma cidade, e só quem vai e sente a psicosfera compreende realmente a importância do trabalho humanitário, espiritual que o Divaldo realizou durante a vida dele e como esse legado precisa ser divulgado e como ele já é divulgado pelo filme, pelo storytelling do filme, de maneira tão impactante, e o quanto a minha esperança de que esse filme vá para o idioma inglês e espanhol, para as pessoas fora do Brasil conhecerem cada vez mais dele, enquanto ele está encarnado. Sim, bom, vai ter que ser logo, apesar que eu não duvido nada que Divaldo vai longe, mas ele já está com 7 anos, né? Exato. Agora, para mim, Fred, sendo muito sincera, eu não fiquei pensando em termos de instituição, a constelação familiar, encontrando com o espiritismo. Sim. Eu simplesmente estava ali, uma mulher diante de um homem, que é o Divaldo, e ele falou, poxa, eu tenho um sonho de conhecer o Bert e a Sophie. Eu falei, quem sabe, Divaldo? Ele até me falou isso, ele, me ajuda, quem sabe você consegue e tal. Então, mas isso foi lá em 2018, e eu nunca imaginei que isso fosse rolar, mas, né, Deus tem outros planos, então eu ele acho profetizou com as palavras dele e aconteceu, né?
eu lembrei disso, voando de Brasília para Salvador, e eu falei, vou colocar essas duas pessoas em contato, que são duas pessoas também, como nós, seres humanos, simples, comuns, imperfeitos, a caminho, aprendendo. Então, o Divaldo com as possibilidades e as impossibilidades dele, a Sophie com as possibilidades, as impossibilidades dela, quiseram se encontrar e tiveram ali aquela expressão em conjunto. Então, tem essa coisa, a constelação é espiritismo, o espiritismo é constelação, eu não sei. Exato. Eu simplesmente coloquei ele em contato com algo que eu tinha como, e foi assim, entende? Eu não entro muito nessas misturas, não, sabe? Fantástico. É isso aí, vida que segue. Falando nisso, eu queria ir para o Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar, autoamor para crianças, um tema que é muito importante da gente falar em 2024, onde a saúde mental, especialmente de jovens e adolescentes, está tão urgente aí da gente conversar a respeito, né? Esse livro é uma fofura, esse sim veio mediunicamente de uma forma muito interessante. Uma amiga minha, ela é contadora de histórias, a Niedia Genária, aqui em Brasília, e ela sonhou que ela estava numa colônia espiritual, numa noite que ela chegava, assim, numa roda, tinha um homem que vinha falar com ela e falava, sabe a sua amiga, Daniela Migliari? Fala para ela escrever um livro infantil. Aqui está sendo contada essa história, e que tinham mostrado para ela uma roda onde essa história estaria sendo contada, que ela ouviu e tudo, e acordou. Só que ela não me falou nada. Ela não teve coragem de me procurar, não falou nada. Aí, quando foi no dia seguinte, ela teve o mesmo sonho. Olha. Aí ela falou, mas qual? Aí ela me ligou. Na manhã seguinte, ela falou, Dani, eu tive esse mesmo sonho 2 noites seguintes, que era para você escrever uma história. E na hora que ela falou isso, eu acho que eu já tinha sido brifada durante a madrugada, porque eu já sabia qual seria a história que eu ia trabalhar, né? Que é uma história do Abraço à Sombra, que é esse livro de autoamor para adultos, né? Então, esse aqui é um para crianças, e eu trabalho muito com a criança interior, em processos com adultos, né? De fazer a leitura desse livro, você coloca uma almofada no seu colo, e você lê com a sua criança interior a historinha do Ravi. E para as crianças comuns, ali, né, enfim, reais, nascidas, Sim. Atende ali até Fundamental 1. E do Fundamental 2 eu acho que já vai achar um pouquinho, né? Mas isso aqui é para criança mesmo, até 7, 8 anos, no máximo 9, 10. Então, são desenhos que a minha filha, a Rafaela Migliari, foi fazendo. Que lindo. A Rafaela ilustrou dos 10 aos 13 anos, conforme ela também ia vivendo o processo de autoamor dela. Então, tudo meu, Fred, é vivido, sabe? Não é nada que, eu vou... Né? São histórias difíceis, né? Que a gente vai passando e que a gente vai integrando. Então, foi muito bonito que eu passei para ela essa história escrita. Eu falei, filha, você quer ilustrar? Ela falou, quero. Eu falei, então tá bom, você vai sair como ilustradora aqui desse livro, né? Então, são traços muito espontâneos, muito bonitinhos, mas ele tem uma profundidade, porque eu acho que tem essa conexão com as nossas vivências, minha, dela. Então, tem uma ressonância que é real, que é humana e que toca as pessoas. Né? E talvez traz para a gente esse lado lúdico da gente se permitir brincar como crianças, mesmo Sim. sendo adultos, né? Sim. E que também as crianças, elas têm os seus processos, mas elas têm também um caminho, né, de cura e de reconexão. No finalzinho tem aqui, ó, pinte o seu rosto, porque você também pode aprender, né, a brilhar a sua própria luz. Então, é a história de um espelho enferrujado, meio enrugadinho, e que se sentia jogado de lado, e que ele não estava sabendo lidar com a própria vida, ele se sentia, de uma forma ou de outra, alguma parte dele se sentia desatendida, se sentia mal, que é a criança ferida interior que todos nós temos, né? Então, ele vai passando por um processo de descoberta. Quer saber? Justamente esse enferrujado, justamente essa situação que eu estou vivendo é que me faz ser quem eu sou. Então, eu tenho todo um processo, uma caminhada muito bonita de cura interior nesse livro. Maravilha. As crianças são completamente apaixonadas por esse livro. É lindo. Mas eu trabalho ele com adultos também. Fantástico. Gente, está tudo no danielamigliari.com, está na descrição do vídeo. Tem
o mais recente livro, Dani, que você publicou é o Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Uhum. Vamos falar Exatamente. sobre ele? Vamos, esse é o último livro, ele veio da pandemia, porque a moçadinha sofreu demais, né? E foi um período ali de muita dor e muita depressão para muitas crianças, né? Os processos de automutilação, de ideações suicidas começaram a pulular, né? Então, assim, eu já estava atendendo nesse período também com os meus clientes, também aqui em casa senti essa pressão com 3 filhos adolescentes, processos dolorosos, e eu falei, bom, agora eu vou precisar trabalhar em mim a minha postura de adulta, né, para que eu possa dar base, dar chão para essa turminha que está sofrida, que está passando por um processo delicado. Então, essas 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento é um livro que é para pais, professores. Eu tenho dado também aulas para pediatras integrativos, pessoas que querem mesmo trazer o olhar sistêmico, né, para esse universo interior da criança interior, né, a gente poder ficar o máximo de tempo possível. O que acontece, Fred, sendo muito prática com você? Então, quando nós somos pais, por exemplo, né, e que um filho está sob a nossa guarida, é óbvio que eu sou responsável por ele, né? Não quer dizer que eu sou superior, nem ele inferior, quer dizer que eu estou responsável nessa fase da vida dele pelos cuidados. Só que, se essa criança começa a ter um processo de dor, de sofrimento, de automutilação, você entra em desespero e você mesmo vai para sua criança ferida. E você fica ali, batendo de frente, sofrendo, né? E não consegue ajudar essa criança. Agora, é natural os pais desesperarem? É. Só que também é natural que a gente se relembre da realidade e volte para o lugar. Então, eu caio, mas eu volto o mais rápido possível para cá. Então, esse adultecer emocional na relação com filhos em sofrimento não é brinquedo. Ainda mais quando vem com o sofrimento psíquico exponencial que aconteceu aí na pandemia, de inúmeros casos de depressão, ansiedade, etc. Né? Então, eu precisei trabalhar isso dentro de mim, na minha vida aqui pessoal, acompanhando muitos casos desse tipo, né? Para que esse adulto interior pudesse acolher a própria criança ferida e não ficar toda hora vindo para cá, agravando o caso dessa criança e levando ao processo de suicídio, né? Então, sim, é um livro que vai fundo, ele é curtíssimo, você lê ele em 30 minutos, eu coloquei pouquíssimo texto nele, para que a gente ficasse bem focado nas posturas, no essencial. Maravilha. E eu fiz 9 lives que estão nesse QR Code aqui. Perfeito. Não sei se dá para ver direitinho. Sim. Mas essas 9 lives, elas estão no meu YouTube, na playlist Tô Aqui Com Você, com 9 especialistas, tá? O Sandro, o Andrei, o René Schubert, vários colegas, né, da constelação, a Lu Pinheiro também tá, né? Ah, que legal. A Lu, não, ela tá sim, tá nessas posturas, então, assim, é um trabalho bem bonito para adultos que acompanham crianças e adolescentes em sofrimento. Ele parece ser bem um manual bem prático para os pais terem como roteiro e querem aprofundar, vão no playlist do YouTube para assistir os vídeos. A gente chamou também aqui no canal a Lúcia Moisés, que fez um livro sobre os vícios nas telas digitais e os efeitos que isso tem nas crianças, e foi uma live muito legal também, o livro dela é lindo. E é um assunto que está cada vez mais relevante e urgente aí para a gente tratar a respeito, porque não só crianças ficam viciadas nas telas, isso tem efeitos que a gente não sabe ainda, né, dimensionar, mas os adultos, até idosos, que já estão aposentados, às vezes passam o dia inteiro naquele hiperestímulo de dopamina dos posts, dos reels, dos conteúdos, e como que isso é metabolizado, absorvido, né, no nosso cérebro, no nosso corpo, a gente ainda está no processo de descobrir isso, né? E aí as crianças estão tendo a sua cognição modificada por conta disso, né? Agora, nós vamos ter que ser essa geração que vai aprender a lidar com isso. Né? Eles já nasceram nisso. Só que, obviamente, isso vai ter efeitos bons e ruins. Como sempre, esse equilíbrio não é fácil, mas a gente tem como
fazer um movimento mesmo de reconexão interior, por meio da meditação, por meio desse estudo aprofundado, dessa conexão. Aqui em casa, por exemplo, com o Evangelho no Lar, todo domingo os meninos cresceram com isso. Então, é o momento que a gente acende a nossa fogueirinha, aqui a gente tem também um foguinho na sala, e que a gente senta em volta, e está todo mundo, Fred, vivendo seus conflitos, seus processos difíceis. Eu, os meus, meu marido, os dele, os nossos 3 filhos, cada um passando, mas a gente está ali junto e refazendo força, né? Exato. Então, viver não é um conto de fadas. Viver, a gente tem uma série de processos que vêm das nossas vidas anteriores, dos nossos sistemas, enfim, aqueles que não acreditam nisso, mas também da sociedade, do nosso tempo, do nosso país, enfim. Então, não é brincadeira. Cotidiano. Não é brincadeira. E ter a disciplina para implementar, regar e cultivar um momento semanal de você realizar um balancete como esse ao redor de um livro religioso, espiritual, algo que eleve, é muito saudável, né? Em momentos de reconexão, que foi o que você abriu essa entrevista aqui hoje, porque você pode fazer isso, por exemplo, malhando, em contato com o seu corpo. Isso é uma coisa que sempre foi uma base da minha vida, o exercício físico, assim, especialmente agora, aos 46, eu estou caprichando na musculação, eu estou até brincando que a gente tem que o projeto sentar no trono e levantar do trono sozinha aos 90. Exato, boa! É uma boa meta. Então, assim, é uma brincadeira, mas isso é sério, que começa agora. Isso é reconexão com o nosso ser. A forma como eu me alimento, a forma como eu paro e medito, a forma como eu desintoxico um pouco da tela, o que eu desligo a tela para poder estar na vida 2, sexual e afetiva, ou a forma como eu consigo ter a minha comunhão com Deus, essa uma vez por semana, em família. Então, não é brincadeira, só que conforme você vai aprendendo a buscar essa endorfina, essa dopamina, essa serotonina, que nós somos seres químicos, né? Biológicos e químicos. Então, como é que eu consigo fazer isso de uma forma que eu olho para a vida? Que eu não preciso estar indo para o álcool, que eu não preciso estar indo para as drogas, que eu não preciso estar indo para a comida compulsiva, né? Ou para a tela de uma forma desenfreada. Quem manda em quem? A tela manda em mim ou eu mando nela? Quem manda em quem? O dinheiro manda em mim ou eu mando nele? Então, são todas essas questões que a gente está tendo que se treinar. E não é brincadeira, né? Porque... Olha, a gente pode ficar aqui muito tempo desenrolando, né, e abrindo várias ramificações de reflexões, mas eu queria fechar dando um aceno para a nossa terceira parte desse episódio de número 153, que vai ser sobre The Chosen. Mas antes disso, eu queria que a gente pudesse falar sobre como você enxerga em 2024, Dani, o trabalho da ferramenta Constelação Familiar Sistêmica avançando no mundo. Como que você, se você pudesse ter uma visão assim positiva, otimista, esperançosa de enxergar daqui a 5, 10 anos, como que você imagina esse mundo com a presença e influência das constelações? Bert Hellinger, ele, para mim, é uma pessoa que realmente teve uma coragem muito grande de lidar com um processo de extremo sofrimento, né, que foi a situação toda que a Alemanha viveu. Ele viveu todas as realidades, né, de um soldado alemão, sendo uma pessoa, uma alma muito sensível. Desde os 5 anos de idade, ele tinha uma noção clara que ele queria ser padre e se dedicar ao estudo da vida de Jesus. Ele sempre teve um amor imenso por Jesus. Isso é algo que eu também compartilho com ele, né? Isso é algo que eu descobri muito tempo depois de ter entrado nas constelações e muita coisa fez sentido para mim. Ele efetivamente foi padre por 25 anos, né? Ele vivia com a família dele processos ali com vizinhos que tinham um profundo respeito pela história de Jesus. Então, o pai dele e ele eram considerados, inclusive, inimigos do Estado. Se a guerra tivesse tido outro fim, né, se Hitler tivesse ganho a guerra, Best com certeza teria sido eliminado, né? Ele tinha uma oposição grande a isso, e o que o salvou dentro das prisões, que ele ficou depois 2 anos na prisão na Bélgica, logo que a guerra acabou, uma prisão norte-americana, foi justamente a conduta cristã dele, né? Que entrava esse guarda lá para poder, enfim,
levar as coisas lá para os presos, e os outros alemães ficavam xingando ele, falando mal dele e tudo, e o Bert falando em alemão, né? Para de falar com ele assim, não faz assim. Respeitem ele, né? Respeitem ele, enfim. Então, nesse momento, esse guarda, que era um judeu alemão, ele entrava em silêncio, saía em silêncio, Bert não sabia que ele falava alemão e que estava compreendendo todas as defesas do Bert. E depois dele ter sido preso, dentro da prisão, ele foi para um local onde ele realmente recebia uma punição, comia muito menos, e dali muitos deles morreram. Esses soldados foram realmente mortos e enterrados em covas que eles mesmos abriam. Bert chegou a cavar, né, uma parte da sua própria cova. E aí, ali, naquele momento, esse soldado liberou ele, né, e ajudou ele a fugir. Ele ficou 2 dias escondido num trem e fugiu, e voltou para casa, e dali ele já foi para o seminário, que era realmente o que ele queria. Então, se recuperar de um trauma desse, você precisa realmente abraçar a sua sombra e entender e dar lugar para aquilo que o seu país viveu naquela ilusão coletiva extremamente violenta e perigosa, né? E que fala da ilusão que todos nós, numa medida muito diluída, claro, podemos viver se a gente se deixar levar por essas ilusões de superioridade e de tudo, né? Então, eu acredito que o Bert, ele nunca perdeu de vista essa história dele. E ele procurou dar lugar para essa realidade. Por exemplo, nas coisas que ele fez, que ele é super julgado, porque ele deu lugar. O que é dar lugar, Fred? Né? Assim, eu dou um lugar no meu coração porque eu vivi ali dentro daquela situação com o meu país. É simplesmente eu dizer sim para aquilo que foi assim. Exato. Reconhecer e aceitar. Eu não tenho como apagar algo que aconteceu. Então, falar disso é falar de realidade. Isso foi real, isso aconteceu, isso teve lugar, isso acabou. Então, quando eu posso reconhecer, isso pode acabar. Esse ciclo pode ficar no passado. Agora, se eu deixo essa gestalt aberta, se eu deixo não foi assim, não existiu, a gente já sabe, né? Quantos estudiosos mostram isso? Freud, permanece na sombra, Jung, né? Bert, tudo aquilo que eu julgo, excluo, nego, tende a se avolumar. E vai precisar me dar um rebote. Porque o meu corpo quer integrar tudo aquilo que foi real na minha biografia, né? Então, quando Bert deu lugar, que ele escreveu uma carta, né, e que ele se posicionou, ele está dando lugar para isso, é justamente para que aquilo possa morrer e sossegar e encontrar o seu lugar na história, né? Então, quantos dizem isso para que não seja esquecido, mas que, ao mesmo tempo, a gente não precise ficar vivendo na terra dos mortos, que a gente possa viver no aqui e no agora, entende? Então, tudo isso dentro do mundo das constelações vem sendo muito atacado, e eu entendo, porque são feridas profundas, né? Então, eu tenho procurado lidar com isso, com o máximo de seriedade possível, me instruindo, participando do máximo de cursos que eu consigo com a Sophie Hellinger, que tem levado adiante esse caminho com Bert. O encontro de Bert e Sophie um pouco antes dos anos 2000, e depois quando eles se casaram, ficaram juntos, acho que de 2001 em diante, trouxe para o Bert também uma amplitude para o mundo espiritual, porque ele vinha daquele arcabouço de 25 anos de padre, né? E ali com a Sophie, que é uma médium ostensivíssima, né? Para ele se abriu toda uma amplitude de acesso multidimensional daquilo que está no mundo espiritual também, né? Então, também alguns consteladores não gostaram disso, dessa abertura, né? Só que é um fato, é uma realidade, né? Então, o que eu entendi que o Bert fez, os últimos eventos dele que eu tive a bênção de poder assistir presencialmente, eram constelações absolutamente silenciosas, onde ele entrava em contato com essas multidimensões que você não precisa dar nome. Ah, foi isso aqui foi a minha bisavó, isso aqui foi uma outra vida minha. Não precisa dar nome, porque quando você dá nome, você restringe. Quando você entra em contato com a imagem, a palavra de solução e o movimento de solução, esses três, eles podem guardar em si mesmos o que seu inconsciente precisa
para encaixar a pecinha que falta. E dar fluxo para aquela carga emocional que está represada, que perdeu o movimento. Para colocar esse amor em movimento de novo. Então, quando a gente dá nome, a gente restringe a uma dimensão. Quando a gente olha para o todo, a gente abarca todas as dimensões. Né? Agora, ter o treino para fazer isso é isso que são elas. O Sami é um que sempre fala, a gente nunca termina de se formar. Eu me formei na minha pós-graduação na Hellinger em 2020, mas, a gente está constantemente em formação. E a própria constelação familiar é um corpo de conhecimento progressivo, que ele, por si só, também expande, cresce à medida que a gente evolui junto, né? E o que você mencionou do silêncio nas constelações, nos últimos eventos que você participou com o Bert, é muito bonito. Eu tive essa experiência no último workshop que eu realizei aqui, onde eu, sem planejar, eu acabei fazendo com que os clientes quase que me confidenciassem qual que era a situação que eles queriam trabalhar, para não influenciar nenhum dos representantes, e os representantes, meio que por intuição e pedindo a minha permissão para manter um processo organizado, foram entrando no campo e quase que por intuição e telepatia, numa troca de olhares, a gente entendeu quem eram os representantes sem precisar dar nome aos bois de maneira restritiva, como você explicou. E foi lindo, porque os movimentos do campo se revelaram, os processos aconteceram, e o facilitador, que eu adoro essa palavra em inglês, né, o facilitator de constelação, ele meramente só facilitou, ele não fez intervenções, ele entrou cheio de expectativas, intenções, vontades, entrou com um copo bem esvaziado, meramente para facilitar o fechamento ali de um movimento que ocorreu. E cada vez mais eu acredito que vai ser assim o modus operandi desses eventos, dessas experiências, né? Menos falas, mais silêncio e maior compreensão, né? Você os levou, Fred, onde você já chegou dentro de você. E a sua humildade ali na hora de silenciar e de ver que essa constelação não é sua, tampouco você a faz para um cliente. A constelação, ela acontece e a gente entra junto nesse campo, por designação do cliente, que está pagando por isso, que está pedindo por isso e que está entregando a senha Wi-Fi do sistema dele para todos que estão ali. Que essa é uma analogia que me ocorreu um dia, eu comentei até, acho que foi na live com o Andrei e com o Rossandro, que é uma designação que se faz. Então, eu te entrego essa senha e aí a gente vê o que pode, né, se movimentar ali. Então, se você entra com a sua senha junto, misturando as coisas, né, então é um processo de esvaziar, esvaziar-se. E a Sofia ensina isso magistralmente. Ela fala, na pós a gente teve essas vivências de tipo, olha, solta o movimento. Veio de novo? Solta de novo e respira, volta para o corpo. O constelador, ele é sobretudo uma pessoa que faz leitura corporal e a leitura de campo, que é um corpo também desse cliente que está ali projetado nos bloqueios dele e nas relações que estão espelhadas nos representantes. Então, isso tem sido a minha grande cura, que eu acho que a gente pode falar no próximo vídeo, que a gente já tem que terminar, mas assim, o Cosmic Power, que eu levei 8 anos dentro da Hellinger para chegar nisso, é uma reconexão com o corpo. Porque tanto o espiritismo, né, quanto as outras coisas todas que eu fui vivendo foram me levando muito para o mundo mental. A própria constelação é um mundo, digamos assim, de leitura, de campo, de ficar olhando para o meu sistema, de fazer essas viagens interiores, entende? Então, está tudo muito aqui, embora o corpo, claro, ele vem junto, ele está sempre espelhando junto a mente. Só que o Cosmic, ele acessa o corpo e o caminho é inverso. Você não precisa acessar exatamente o que está aqui, porque só vem o que é essencial e necessário, né? Então, eu vejo esse tripé, né, como algo muito importante, que é essa história também da gente ter o abraço, a sombra, a gente entender e olhar a nossa infância espiritual, a nossa criança interior. E a constelação familiar, ela ajuda a gente a
a encontrar os principais bloqueios, né? E, né, tirar ali os móveis que estão no meio do caminho, enfim, tirar o elefante da cristaleira e colocar as coisas na ordem dentro do nosso inconsciente, né, e do nosso sistema, aqui dentro, né, da minha leitura do sistema. E, por fim, o Cosmic Power, para mim, está lustrando, sabe? Está lustrando os móveis, está lustrando ali, está limpando a casa, no sentido de colocar as coisas numa conexão diária no meu dia a dia, no meu comportamento. Né? Então, eu vi algo na constelação. Como é que eu coloco isso em prática no casamento? Com os filhos? Na minha relação com a minha vida profissional? Então, o Cosmic, ele atua nesse dia a dia após essa grande imagem que você acessou. Perfeito. Nossa, quero conhecer mais a respeito. E a gente vai no terceiro episódio, na terceira parte dessa jornada, aprofundar no The Chosen. Dá um rápido trailer para a gente, para deixar como isca aqui, Dani, para os nossos ouvintes. Então, The Chosen é o começo, meio e fim, né? Sempre foi essa minha conexão com Jesus, que eu encontrei no Espiritismo, encontrei no Bert Hellinger, né? Encontro também na minha vida pessoal, desse momento de estar sempre olhando para escolas diferentes e caminhos diferentes de estudo da vida de Jesus. E surgiu essa série, em 2019 comecei a assistir e realmente vem transformando a minha vida, porque é mais uma volta na espiral, né? A gente tem muitas voltas na espiral de compreender esse amor, né, da criação por nós, do Criador, de Deus, o nome que você quiser dar, né, para isso. Algumas pessoas que são agnósticas ou ateus podem compreender isso como um grande mistério, enfim, essas forças maiores que se servem, né, de nós, e realmente nessa volta na espiral que eu vejo aí do The Chosen, qual que é o grande diferencial para mim? Eles estão fazendo um trabalho de focar no essencial, as 3 principais religiões envolvidas. O judaísmo, eles têm um rabino judeu que ajuda a explicar o arcabouço da própria fé de Jesus, que é baseado nos profetas do Antigo Testamento. Seria o Nicodemos? Não, os profetas mesmo do Antigo Testamento, Daniel, Jeremias. Mas esse rabino, que é o personagem que explica esse arcabouço. Ah, não, é um rabino que está auxiliando o pessoal a fazer o roteiro, né? Ah, ok, o roteiro, eu já tinha entrado na história, tá, perfeito, são os bastidores. Eles estão juntando, né, especialistas judeus, especialistas católicos, especialistas evangélicos, e tem o Dallas Jenkins, que está querendo focar na essência dos ensinos de Jesus, usando mais de 95% da história criada, não é o que está no Novo Testamento. São histórias que eles criaram, que conversam com o mundo contemporâneo da década de 2020, basicamente, que foi quando houve a pandemia. Então, fala de autismo, sem falar de autismo. Fala de vida 2, sem falar, né, diretamente de algo que está no Evangelho. Eles trazem histórias possíveis do dia a dia de nós, seres humanos, agora, né? E como que a gente pode, em contato com o Evangelho de Jesus, lidar com essas situações, como morte, a perda de um filho, aborto espontâneo. Eles tratam de tudo isso, sabe? É muito, muito rico. Aplicando o Evangelho e mostrando 5% aí do Novo Testamento que eles tiram de ordem, sabe? Tem um monte de religioso que tá, meu Deus, que horror. Gente, ele falou, isso aqui é um show. Isso aqui não é a Bíblia. Vocês não têm que consultar como se fosse a Bíblia. Só que eu estou fazendo um estudo aprofundado disso porque as histórias criadas em si, elas valem esse estudo. Como que eu uso essa história desse personagem para me projetar, né, que é o storytelling, a força do storytelling. Exato. Né, para que a gente possa espelhar algo, né, que é a história aqui do espelho Ravi, a gente aprende por espelhamento e imitação. Eu, às vezes, encontro um modelo até que eu também passo a espelhar, e as coisas vão seguindo, isso é constante. Olha o espelho ali, né? Esse aqui é o Ravi, meu Ravizinho aqui. Legal, legal. Então é isso, o storytelling, ele ajuda a gente a projetar e a se perceber, e o The Chosen está fazendo isso com o Evangelho.
Fantástico. Eu acho que é um esforço que o Paulo disse, não se preocupar muito com a forma, mas sim com o fundo. Quer dizer, a essência do fundo dessas histórias que ele colocou são as sementes, são as joias, né, as pérolas dos ensinamentos evangélicos de Jesus, independente de qualquer outra coisa. E é isso que é o takeaway. Exato, e eles têm sido muito responsáveis. Eu oro por eles todos os dias, o Dallas Jenkins e a Amanda Jenkins, que é a esposa dele. Eu oro por eles sempre, eu peço para que eles consigam manter essa conexão com foco no essencial, né, e que realmente possa trazer essa cura para o planeta no momento de muita divisão, né, de muita ilusão de divisão, né, porque Exato. é uma ilusão. Ilusão de divisão, boa. Exato, e eles realmente já estão na 4ª temporada de 7, serão 7, né? Então eles estão na 4ª. Aqui foi todo um processo de vinculação, dele encontrar os escolhidos, porque essa é uma série que se diferencia pelo foco na humanidade dos apóstolos. Então, como que Jesus, que se fez plenamente humano e que é um ser plenamente divino, encontra, né, ou plenamente com uma plena conexão com o divino, né? E que encontra esses homens simples, comuns, imperfeitos a caminho, que estão ali, né, lidando. Então, eu tenho assistido entrevistas com Jonathan Rumi, que interpreta Jesus, inclusive eu pude entrevistá-lo pessoalmente, que ele veio ao Brasil em março, e ele diz assim, olha, Jesus sente medo, Jesus sente raiva, só que a palavra final é dele depois. Então, e Jesus deixou esse exemplo para nós. Eu sinto raiva, mas eu não deixo ela mandar em mim. Isso. Eu dou um passo além. Eu sinto medo, mas eu não deixo ele mandar em mim. Eu dou um passo além. Em quem que ele dá esse passo além? Em Deus. Ele veio para mostrar esse caminho de conexão, né? Então, veja, 4ª temporada agora no ar. Eu fiz já estudos das 3 primeiras e vou fazer assim que ela entrar toda no ar. Tá lá no YouTube, gente, da Daniela. A 5ª vai ser Semana Santa. A 6ª, temporada inteirinha, só crucificação. E a 7ª, ressurreição. Então, eles têm um longo caminho adiante aí para poder levar continuar trazendo essa luz para o nosso planeta nesse momento que a gente está precisando tanto. Falar em caminho, sigamos nós, simples, comuns, imperfeitos, e a caminho para o nosso 3º episódio contigo. Dani, muito obrigado por estar ao redor da fogueira nessa segunda parte do episódio 153. Gente, todas as referências estão aqui na descrição do vídeo, os links, e espero que vocês estejam conosco ao redor da fogueira para a 3ª parte, onde a gente vai mergulhar na vida de Jesus, do The Chosen, e ver como que ela se espelha em tudo aquilo que a gente vem conversando com a Daniela aqui. Dani, beijo no seu coração, fica com Deus, muito obrigado, e até a próxima. Obrigada, Fred, você é muito corajoso, viu? Vamos nessa. 3º episódio, acho que vamos para o novo, porque eu não sei o que vai vir desse episódio. Vamos lá. Assim será. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.